Graça e paz de Cristo, amados irmãos. Meu nome é Pastor Divino Abel, eu sou pastor da Assembleia de Deus Shalom, em Vicente Pires, Distrito Federal, e nesta manhã, nós estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos estar aqui fazendo alguns comentários, algumas reflexões, algumas aplicações também daquilo que nós vamos estudar neste dia. Antes de tudo, nós vamos começar, orando pelas nossas vidas, orando pelas nossas famílias, pelos nossos lares, colocando tudo nas mãos do Senhor, porque tudo pertence a Ele. A nossa vida, ela pertence ao Senhor. A nossa família também pertence ao Senhor. Os nossos filhos, a nossa descendência, nós consagramos ao Senhor. Amém? Vamos orar então nesse momento. Pai, nós queremos orar no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, na manhã deste dia, suplicando ao Senhor a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares. Pai, nós reconhecemos que nós não merecemos, nós não somos merecedores do Teu amor, nós não somos merecedores da Tua fidelidade. Pai, nós não somos merecedores da Tua graça, mas nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro, e é o Teu amor, meu Deus, que nos constrange, porque Ele nos alcançou. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, neste dia. Pai, nós agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e a Tua boa mão que está sobre as nossas vidas. Nós agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Nós vamos estar dando início, então, ao nosso estudo de hoje, É a lição de número 8, do segundo trimestre do ano de 2020, Para esse trimestre, nós temos estudado a carta aos Efésios, nós temos estudado acerca da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, amém? E tem sido bênção para as nossas vidas. Se você quiser assistir às aulas anteriores, elas estão ali no nosso canal, ali na playlist, você pode estar ali e temos todas as lições desse trimestre, amém? Então nós vamos estar iniciando mais uma nesse dia. Glória a Deus, Então nós vamos estar aqui, Carta aos Efésios, lição de número 8, segundo trimestre de 2020. A lição de hoje, ela tem o tema proposto, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, essa é a lição proposta para o dia de hoje, Nós vamos estar aqui. O texto áureo, ele se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, o versículo é o versículo de número 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então nós vamos aqui, a verdade prática desta lição, ela traz o seguinte enunciado: Jesus Cristo, ele é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Essa é a verdade prática para o dia de hoje. A leitura bíblica, ela vai estar contida, nós vamos encontrar a leitura bíblica, desta lição, na carta aos Efésios, o capítulo de número 2, os versículos de número 20 ao versículo de número 22, e a Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos de número 24 a 27. Então, nós vamos estar lendo essa referência bíblica, amados? Vamos estar
lendo aqui a carta aos Efésios, né? A lição de hoje, nós vamos estar... Texto bíblico, Efésios 2, versículos 20, 21 e 22, né? Diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, né, você pode acompanhar conosco, diz a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. O objetivo geral dessa lição de hoje, né, ele vai ter aqui a seguinte proposta, né? O objetivo geral é ensinar que Cristo é a base da igreja. E nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Esse é o objetivo geral desta lição, né? Que tem por introdução, por meio da reconciliação efetiva na cruz, vou botar aqui, né? Fica melhor. Por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Lá em Efésios 2, 21, ele vai fazer essa comparação. A pedra angular desta edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Amém, querido? Aqui a gente já pode fazer, tecer alguns comentários, né? Nós sabemos que na cruz de Cristo, ali no Calvário, né? O Senhor ali, ele operou ali o ministério da reconciliação, né? Na cruz, Cristo reconciliou a humanidade, né, com o Pai. E da mesma forma também ali na cruz, Cristo reconciliou, né, os dois povos, judeus e gentios. Nós já vimos isso em aulas anteriores, né? E o apóstolo Paulo, quer dizer, ele vai vai fazer algumas comparações acerca da igreja, né? E a comparação, a ilustração que nós vamos estar hoje estudando, fala acerca, né, que a igreja é um edifício, né? Ali que está sendo construído, está em construção, né? Então nós sabemos que também as nossas vidas também, elas vão sendo aperfeiçoadas, né? Todos os dias nós vamos sendo aperfeiçoados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, né, que trabalha nas nossas vidas. E nós sabemos, se colocasse uma placa, né, cada um crente teria na sua vida, né, a seguinte inscrição: em obras, né? Em obras, porque Deus está trabalhando, né, nas nossas vidas, dia após dia. Então o apóstolo Paulo vai fazer essa comparação, né, que esse edifício ele está sendo construído, né? E tem como pedra angular, né? Ele tem como pedra da esquina, ele tem como pedra principal, ele tem como uma pedra fundamental
o próprio Jesus, né, o próprio Cristo. Então a igreja, ela está, né, sendo edificada dia após dia, né, isso para a glória de Deus, em cima, né, dessa rocha, né, dessa pedra fundamental, né, Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós não podemos ter um outro fundamento, né? Nós não podemos ter uma outra base, né, que não seja o próprio Senhor, né? E também vai nos dizer que a pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento, né? O fundamento é a doutrina dos apóstolos, o ensino, né, ali que foi ministrado pelos apóstolos ali, né, que estiveram com Cristo, que conviveram com Cristo durante o seu ministério. Então não é o fundamento, não é os apóstolos e os profetas, não. É a doutrina, o ensinamento, o ensino dos apóstolos, né, e o testemunho dos profetas, né? E isso vai sendo, dia após dia, sendo construído, né? Para que nós sejamos um templo santo, né? A morada do Altíssimo. Queridos, isso é muito interessante, né? Porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós vamos ver, né, que ali foi edificado, né, um tabernáculo ali no período ali que os israelitas saíram do Egito, e o Senhor instruiu ali Moisés, né, para que fosse edificado, levantado uma tenda, né, e ali era a tenda chamada de tenda da congregação, né, chamada também de tabernáculo, ou de santuário. E ali, né, o Senhor orientou tudo aquilo, né, que deveria ser construído, confeccionado ali para adoração, né, do povo de Deus ali no deserto, né? Então ali era também considerado morada do Senhor. Tinha ali, era o tabernáculo era dividido em 3 compartimentos, né? O primeiro compartimento era o átrio, né? O segundo compartimento já ficava dentro da tenda, era o lugar santo, né? E tínhamos também ali o lugar mais reservado, que somente o sumo sacerdote, né, poderia entrar ali uma vez por ano, era o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, né? E essa mesma, algo parecido com essa configuração, ocorreu ali no templo, né, que foi ali construído por Salomão. Então, queridos, mas na própria inauguração do templo, Salomão vai reconhecer, né, que nenhum lugar seria suficiente, né, seria o bastante para comportar o Senhor nosso Deus, né? E também que Deus, o Senhor, não habita em templos construídos por mãos de homens, mãos humanas, né? E isso já estava projetando, queridos, para a nova aliança, o Novo Testamento, né? Em que já não é mais um local, uma edificação, né, ali que vai ser a morada, o local, né, onde se tem um encontro com Deus. Por quê? Porque hoje cada salvo, né, cada lavado e remido, né, no sangue do Cordeiro, cada crente é morada, é templo do Espírito Santo. Nós vamos estar vendo, né, acerca, né, dessa transformação, né? Então, amados, nós somos, né, morada, nós somos templo do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Vamos aqui avançar mais um pouquinho. Vamos avançar aqui nos nossos slides, né? Vamos aqui. E aqui apresenta alguns modelos, né, de pedra angular, né? Então, hoje nós temos 2 assuntos principais nessa lição, queridos. A primeira parte, vamos dizer assim, nós estaremos falando a respeito, né, de Jesus como essa pedra de sustentação. Na arquitetura antiga, né, as construções, os edifícios, eles tinham essa pedra, né, que sustentava ali toda aquela edificação, toda aquela construção. Era chamada pedra angular, pedra da esquina, né, pedra basilar, pedra fundamental, pedra principal, né?
E tudo isso é aplicado a Cristo, amém, queridos? Então nós temos aqui, né, o exemplo aqui de alguns modelos, né, de pedra fundamental, né, de sustentação angular, amém? Temos essa primeira arqueada, né, temos essa outra aqui embaixo, aqui ao lado também, né? E nós sabemos que a igreja está edificada, né, na rocha que é Cristo Jesus, né? E é interessante, né, que uma certa feita, né, um certo momento, Pedro, né, vai falar acerca de Jesus. Olha, tu és o Filho do Deus Altíssimo, né? Ele vai reconhecer em Cristo a divindade de Jesus, né? E Jesus vai falar, olha, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso já trouxe muitas polêmicas, né? Já alguns chegaram a achar, né, que o Pedro seria essa pedra, né, na qual a igreja seria edificada, né? Outros já sugerem ou sugeriam, né, que é como sugestão que a palavra proferida por Pedro, né, seria a base na qual a igreja seria edificada, né? E um terceiro pensamento, que é o pensamento que nós também comungamos, é que a pedra, né, sobre esta pedra, o próprio Cristo, né, a rocha, né, e a igreja edificada sobre Jesus, né? Tanto é que se a gente for nos originais no grego, né, Jesus vai falar, chamar, tu és Petros, né? Tu és uma lasca de pedra, uma pedra pequena, né? E sobre essa Petra, né, que seria o próprio Cristo, a rocha, né, edificarei a minha igreja. Amém, queridos? Então, eu acho que fica esclarecida essa questão. A pedra, a rocha, né, é o próprio Cristo. Amém? No Antigo Testamento, Jesus a pedra angular, já existiam profecias messiânicas nesse sentido, né? Isaías, o profeta messiânico, ele vai lá no capítulo de número 28, o versículo de número 16, Isaías, inspirado, né, cheio do Espírito Santo, ele vai proferir essas palavras, né? Por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Amém. Glória a Deus. Já se referindo ao Messias, a Cristo, a Jesus nosso Senhor. No Salmo 118, versículo 22, nós também vamos encontrar uma profecia messiânica, né, acerca dessa pedra, dessa rocha, né? O salmista também, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. E depois vai ser repetida essas próprias palavras, esse salmo lá no Novo Testamento, né, proferida pelo próprio Senhor. Amém, queridos? Também depois pelos apóstolos também, que vão falar acerca, né, desta pedra que foi rejeitada, né, foi rejeitada pelos edificadores, seria o povo judeu, né, que rejeitou Cristo naquele momento. E essa pedra rejeitada, ela foi colocada como uma pedra principal, a pedra angular. Amém? No Novo Testamento, nós vamos ver também, né, a confirmação, existem várias passagens bíblicas, né, no Novo Testamento, mas nós vamos utilizar esse texto que se encontra na carta, na epístola, né, do primeiro epístola de Pedro, o capítulo de número 2, né, os versículos de 4 a 7. Pedro, né, vai falar, e chegando-vos para ele, para Cristo, né, pedra viva, que foi reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Amém? Quer dizer, Pedro vai estar, então, fazendo referência, né, a essa profecia lá do Salmo 118 que nós acabamos de ler, essa profecia messiânica. Eu falei que nós tínhamos 2 pontos hoje, né, a trabalhar, né? O primeiro seria a questão Cristo como a pedra, né, como a pedra de esquina, como a rocha, Jesus como a pedra angular desta construção, né? E quando a gente fala, de igreja, eu costumo sempre repetir isso, né? Nós não estamos falando de uma religião, nós não estamos falando de uma denominação, né? Estamos falando da igreja no sentido mais amplo, que é no sentido universal, né? A igreja, né, é a reunião de todos os salvos em Cristo Jesus, né? Os salvos, sejam judeus, sejam gentios, né, se reúnem, né, na igreja, né, se reúnem nesse corpo, né, de Cristo, né? A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça da igreja. Amém, queridos? Então nós vamos estar aqui, somos o templo do Espírito Santo. Alguns textos bíblicos, né, para a gente estar confirmando o que nós temos falado aqui nesse dia, nessa lição, né? O Paulo escrevendo à igreja de Corinto, lá no capítulo 3, sua primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 3, versículo 16, Paulo vai falar: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Então, confirmando que somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas. Outro texto, né? Esse texto vamos encontrar lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 14, o versículo de número 23. Vai dizer: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então somos morada de Deus através do Espírito Santo. Amém, queridos? O próprio Jesus, né, afirmando, confirmando esta condição, né, que temos de habitação, né, do Espírito Santo de Deus. E também na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar na primeira carta, né, aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, Paulo vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém, queridos? Nós somos do Senhor, propriedade exclusiva de Deus, né? Nós somos dele porque ele nos criou, né? Ele nos formou, né? E nós somos dele porque ele nos resgatou, né? Então, por criação e por redenção, nós somos do Senhor, propriedade de Deus. Amém? Agora que nós vamos estar falando, né, mais especificamente, né, de como está dividida a nossa lição, nós já falamos muito desses assuntos, nós já tratamos, né, ao longo desse início, né, nessa lição de número 8. Né? O tópico número 1, quer dizer, ele vai trazer como título, né, o tópico vai trazer um edifício espiritual, e vai estar dividido em 4 subtópicos, né? O santuário judeu, nós já falamos aqui, né? Do tabernáculo e também do templo, tanto o tabernáculo, né? E depois com a construção do templo,
era o símbolo, né, ali de comunhão do povo judeu, né, de Israel com Deus. Então era um santuário físico, né? Tinha ali os seus rituais, tinha ali as peças, né? Tanto no tabernáculo quanto também ali no templo, né? E ali, que eles era específico, né? Para judeus, né? Para o povo de Israel. Tinha, no caso do templo, né? Tinha ali o átrio dos gentios, que ficava separado, né? Então, tinha o santuário judeu, o santuário cristão, né? Não são as quatro paredes, né? Não é o edifício onde nós nos reunimos, né? É um lugar abençoado, um lugar que nós amamos, né? Mas igreja, queridos, santuário somos nós, o corpo, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, mais uma vez, nós confirmamos isso, já falamos anteriormente. A pedra angular, né? Nós já falamos também, Cristo, ele é essa pedra angular principal, né? Na qual todo o edifício, toda a edificação, né? Está ali sobre ele. E Cristo, a pedra principal, sim, Cristo, a pedra principal, a pedra angular, a pedra principal, né? Nós não podemos substituir, né, essa pedra principal, ela é insubstituível, amém? Glória a Deus. E assim, no tópico número 1, vamos ter aqui em Cristo um novo conceito de santuário, ele é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal, né? A síntese desse tópico, né, é aquilo que nós já temos falado neste dia. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. O tópico número 2, ele vai trazer, né, aqui como enunciado, o fundamento. O fundamento, apóstolos e profetas, né? Como nós falamos anteriormente, né? Na verdade, o fundamento é a doutrina, né? O ensino dos apóstolos e o testemunho dos profetas, né? Lembrando que tanto o apóstolo, a palavra apóstolo, ela quer dizer enviado, né? Ou também mensageiro também. E também num sentido mais restrito, aqueles homens ali que fizeram parte, eram integrantes ali do colégio, né, assim, colégio apostólico, né, os 12 ali que estiveram com Jesus, né, e mesmo depois ali da morte de Judas Iscariotes ali, que se suicida, depois foi colocado ali, né, Matias, lançaram sorte, Matias recompõe ali os 12. E mais para frente nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo também é chamado de apóstolo porque ele também recebeu as instruções direto do Senhor, né? O Senhor ali instruiu a Paulo e Paulo era o apóstolo dos gentios, né? Então a gente pode estar fazendo esses comentários. Os profetas, né? Aqui diz respeito não aos profetas do Antigo Testamento, mas os profetas, né, ali também da igreja primitiva também, que tinha um testemunho também ali poderoso, né? Então, tanto os apóstolos quanto os profetas ali, eles são, tanto a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas, né, fazem parte desse fundamento, né? Já falamos do conceito de apóstolo, a doutrina dos apóstolos é o ensino, a sã doutrina, né? E nós, até hoje, pleno século XXI, continuamos, né, ensinando a doutrina dos apóstolos, através da palavra de Deus, através das escrituras sagradas. Porque, amados, o cânon, né, a escritura sagrada, ela está encerrada, está fechada, né? Não tem como ter uma revelação adicional às escrituras, né? Uma nova revelação, não. Já está ali fechado, né? Então, nós não podemos, né, inovar, né, querer acrescentar algo sobre aquilo que já está ali no cânon, né? Então, a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas está ali registrado, né?
o testemunho dos profetas, como já falamos. Amém, queridos? Então, nenhuma nova, né? Há uma nova revelação, não vamos mudar porque alguém teve, sabe, uma revelação extraordinária. Querido, toda revelação, né, que nós precisamos, ela já está revelada nas Escrituras Sagradas. Amém? Nós não podemos dar ouvidos, né, a doutrinas, qualquer vento de doutrinas, que de tempos em tempos surgem, né, pessoas querendo trazer algo, né, mas na verdade nós estamos firmados na rocha que é Cristo, nós estamos, né, na palavra de Deus, né? Então, por mais bela, né, que seja as revelações, né, ou algo que queiram de alguma forma equiparar ou colocar acima das Escrituras Sagradas, deve ser simplesmente, não deve ser levado em consideração, né? Então, somente as Escrituras, né? Então, nós devemos estar firmados naquilo que já está escrito na palavra de Deus. Amém? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. E o tópico de número 3. O tópico de número 3 tem como enunciado, né, edificados para a morada de Deus, né? O edifício, vai dizer lá no texto bíblico, no texto que nós lemos, um edifício que é bem ajustado, ou seja, ele vai crescendo, né, de uma forma ajustada, não desequilibrada, né? Porque nós temos a pedra angular, a pedra de esquina, que é o próprio Cristo, o próprio Jesus, né? E templo santo no Senhor, né? Então, queridos, glória a Deus. Então, esse edifício vai sendo dia após dia, sendo construído, né? E nós fazemos parte como pedras vivas, como diz o apóstolo, né? Como diz o apóstolo Pedro na sua carta, né? Então, nós fazemos parte desta edificação, desta construção, porque nós somos templo, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo habita individualmente, né, em cada salvo, em cada crente, né, que realmente tem a sua vida transformada, que passou pelo novo nascimento. Porque, amados, a gente não pode achar que simplesmente o fato de se estar, né, em uma congregação ou fazendo parte de algum ministério ou, sabe, de uma religião ou com uma carteira de membro, não. Nós precisamos, todos nós precisamos ser transformados, regenerados, né? Nós precisamos ser justificados, santificados e esperamos a glorificação. Mas esse processo, né, nós sabemos que começa com um novo nascimento, amém, amados? Então, o novo nascimento, né, gera em nós uma nova, nós somos um novo homem, nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, amém? E morada do Altíssimo, né? Templo santo no Senhor e morada do Altíssimo. Então, vai estar nessa mesma ideia, na qual nós temos falado nesse dia, né? E a síntese do tópico número 3, Deus habita na vida daqueles que, edificado em Cristo, torna-se templo santo no Senhor. Amém, queridos? E quando vai falar, né, em templo, né, nesse texto do apóstolo Paulo, vai se usar uma palavra, né, que vai remeter ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, ao lugar de maior intimidade, né? Ali que somente o sumo sacerdote podia acessar aquele lugar, né? Então, queridos, nós também, da mesma forma, nós somos como o Santo dos Santos, né? O lugar ali, sabe, mais reservado, onde se tem uma intimidade verdadeira e plena com o Senhor. E enquanto nós estivermos aqui, né, nessa vida, somos falhos, somos pecadores, né? Precisamos ser santificados todos os dias, né? Mas nós sabemos que haverá um dia, haverá um momento, queridos, que todas essas nossas limitações, elas deixarão de existir. E nós teremos um corpo glorificado, né? Transformado, né? E estaremos para sempre com o Senhor. E já indo para a conclusão, nós podemos aqui
entender, né, depois de tudo aquilo que já falamos nesse dia, a comparação da igreja como edifício em construção indica que nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé, né? Então é um processo, estamos caminhando, né? Estamos sendo aperfeiçoados, né? Mesmo com todas as nossas limitações, Deus tem trabalhado nas nossas vidas, né? A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída, jamais, né? Não pode, ela é insubstituível. Sem Cristo, queridos, tudo desmorona, né? Sem Cristo não há esperança. Sem Cristo não tem, sabe? Então não há confiança de vida eterna, né? Mas em Cristo, sim, nós temos a confiança e a esperança, né? Da volta do Senhor, e sabendo, né, que é Ele que um dia nos levará para junto dele e ali estaremos para todo sempre. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados, não, né? Então, como eu disse, nós permanecemos na doutrina dos apóstolos, no ensino, na sã doutrina, e também observando o testemunho dos profetas também. Isso não pode ser revogado. E o texto de Paulo também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, né, nós podemos ler: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Né, queridos? Esse é o fundamento da nossa fé, né, da doutrina. Né, nós permanecemos firmes, né, firmados, né, em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós chegamos ao final de mais esta lição. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, né? Tenha sido bênção para o seu aprendizado, né? E nós temos buscado sempre estar disponibilizando os estudos, disponibilizando a palavra de Deus, porque é alimento para as nossas vidas. E nesse momento, né, de isolamento, que nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, né? Eu acho importante, querido, nós não podemos, esquecer de nos alimentar com a palavra, nós não podemos deixar de orar, né? De buscar a face do Senhor. Muito pelo contrário, nós devemos buscar incessantemente, né? De todo o nosso coração, né? Com todas as nossas forças, buscar ao Senhor. Amém? Então eu vou estar orando mais uma vez, já agradeço, obrigado, né, por você ter nos acompanhado, chegado até o final desse estudo. Tenha um dia abençoado, né? Shalom é a paz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor. Te louvar e te bendizer. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque nós somos privilegiados, temos acesso à Tua palavra, podemos estudar a Tua palavra, podemos crescer, meu Deus, na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, todos os dias. Não nos deixe jamais retroceder, não nos deixe voltar atrás, mas que o Senhor possa estar, Pai, nos conduzindo e nos sustentando, Pai, nos fortalecendo. Oro por cada um dos nossos irmãos, cada um que está ouvindo, Pai, esse estudo. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família. Pai, se há alguém enfermo, coloca as tuas mãos poderosas e traz saúde. Se há alguém desanimado, fortalece. Pai, nós sabemos que nós dependemos do Senhor em toda e qualquer situação. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Que Deus tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe mais e mais, de forma rica e abundante. Louvado seja o nome do Senhor.